o início. E aí, meu povo, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento. Paz do Senhor, Jonathan, quanto tempo, Deus abençoe. Laisla, bom dia, paz do Senhor. Patrícia, bom dia, meu povo, a paz do Senhor Jesus. Uma segunda-feira abençoada, que essa segunda venha ser guiada pela presença e pela vontade do Senhor. Estamos aqui nesta manhã para estarmos iniciando em nome de Jesus o nosso propósito. Mulheres da Bíblia e mulheres para esse tempo. E eu creio que já deu tudo certo e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero agradecer a você que já está aqui conosco e você que já entrou na live. Vem aqui, ó, nessa setinha, esse aviãozinho aí e dispara ele para todo mundo. Manda para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que outras pessoas também sejam alcançadas, sejam edificadas pelo Senhor nesta manhã. Eu quero compartilhar com vocês, quero compartilhar com vocês nessa manhã alguns versículos que estão em Isaías capítulo de número 37. Quero compartilhar com vocês. Já faz alguns dias que eu venho me alimentando e sendo ministrada pelo Senhor dentro desse contexto histórico e quero compartilhar com vocês estes versículos. Logo em seguida já estarei fazendo uma oração, que é o tempo que você vai se situando, né? Pega sua Bíblia, papel e caneta, abre o seu coração. Nós não estamos aqui neste horário porque nós não temos outra coisa para fazer. Nós não estamos aqui criando um momento de entretenimento, muito pelo contrário. Nós estamos aqui em um propósito, nós estamos aqui em guerra, nós estamos aqui para despertar mulheres, destravar e para vivermos tudo que o Senhor tem para nós. Aliás, não só mulheres, né? Que a nossa live é uma live aberta, então é para todo o público. Então você que já está aqui nessa segunda-feira, vai compartilhando essa live, manda para o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Isaías 37, a minha versão, sempre que eu leio algum versículo aqui em uma live ou em um vídeo, vocês me perguntam qual a versão da minha Bíblia. A versão da minha Bíblia, né, a versão que eu escolhi para leitura anual é a NVT, é a nova versão transformadora, tá? A versão que eu escolhi para esse ano, para estar fazendo a minha leitura anual. A linguagem é um pouco diferente, mas o sentido não muda em nada. Então, Isaías capítulo 37, a partir do versículo 21, diz assim: Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria, o Senhor proferiu estas palavras contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos, cheguei às suas maiores alturas e explorei as florestas mais densas.
Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola do meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe? Eu decidi isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenos. São como capim que surgem no telhado queimado antes de crescer. Mas guarde isso. Mas eu o conheço bem. Sei onde está. Sei as suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa da sua raiva contra mim e da sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porém uma argola em seu nariz, e meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Glória ao nome de Jesus. Então Isaías disse a Ezequias, e aqui encerro: esta é a prova de que as minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão apenas somente o que crescer por si. No ano seguinte, o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Cuide de suas videiras e comam dos seus frutos. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Receba esta palavra para quem colocou aí onde eu tinha lido. Eu li Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 21. Medite nessa palavra. O contexto histórico desse texto é um pouco extenso, mas acabei de dizer aqui, Isaías 37, a partir do versículo de número 21. Eu li até o versículo de número 20, do 21 ao 30. Repetindo, Isaías 37, do 21 até o 30. Isso. Então medite nessa palavra, tá? Medite nessa palavra. É um texto profético, é um texto de vitória. E eu quero orar com você. Meu Deus. Que maravilha, Valquíria. Fico muito feliz por isso. Perceber que estamos na mesma sintonia, que o céu está fluindo na mesma sintonia. Então vamos orar. E assim que finalizarmos a oração, eu já vou estar chamando a nossa convidada. E eu gostaria muito que você estivesse aí ligada, que você nos cobrisse de oração, que você esteja com o seu coração aberto. Nós não estamos aqui em vão nem por um acaso. Nós estamos aqui com um propósito, tá? Esse mês de março é o mês em que se comemora o mês da mulher. E o Senhor colocou esse propósito no meu coração. Mulheres da Bíblia e mulheres para esse tempo. Sim, porque você que está aqui, você mulher, você é uma mulher chamada para esse tempo. O Senhor conta conosco e eu quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te glorifico nesta manhã. Bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade. Te adoramos porque tu és Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas e nada foge do teu olhar, nada foge das tuas mãos, nada foge do teu plano de ação ou te pega de surpresa. Nessa manhã, Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do teu altar. Queremos te apresentar, Senhor, as 63 pessoas que aqui já estão, aquelas que ainda entrarão, aquelas que assistirão essa live que ficará gravada. Nós queremos colocá-las diante de ti. Queremos te pedir, Senhor, uma blindagem de unção que não se quebra e que não se rompe. Nos cobre com o teu sangue precioso, tanto a mim quanto a todas as participantes. Senhor, que o Senhor traga a realidade do céu para este ambiente.
que o Senhor traga a realidade do céu para esse contexto, para esse ambiente virtual, aonde nós estamos reunidas, aonde nós estamos no mesmo propósito. Que o teu reino se mova, que os céus fechados se abram, que vidas venham ser alcançadas, que vidas, Senhor, venham ser destravadas, ativadas para viver o profético, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Traga para nós, Senhor, uma porção do teu coração. Toma a vida da pastora Geisa nas tuas mãos. Cobre ela com o teu sangue. Enquanto ela estará aqui, que ela e a sua casa seja coberta pela nuvem da presença. Ah, Jesus, que toda a cadeia de intimidação caia por terra, em nome de Jesus. E que o teu Espírito tenha liberdade para fluir nesta manhã. Nós nos rendemos a ti, nos rendemos em louvor, nos rendemos em adoração, declaramos que a ti a honra, a glória, os reinos e os domínios te pertence e nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Fale conosco, se manifeste nessa manhã, é o que te peço em o nome de Jesus. Amém? Glória ao nome de Jesus. Minha amiga Glena está aí na live. Ela que será uma das ministrantes também. Quero glorificar a Deus pela vida dela. Gente, você que tá aqui, ó, vem aqui nessa setinha, tá? Essa setinha aqui, essa flecha do fogo, o aviãozinho do fogo, como diz Valquíria, e manda para o máximo de pessoas que vocês puderem. Minha convidada já está aí, sinaliza, escreve alguma coisa aí, amada. Irei com... Jesus. Ah, maravilha! Gente, eu vou apresentar a vocês a minha amiga, pastora Geisa Costa. Ela é minha amiga, minha amiga. Amém. Gente, quando eu disser pra vocês, fulano é minha amiga é minha amiga mesmo, tá? Não é tem ela muitas não é camadas, minha, né? Ela não é apenas minha amiga de ministério, tá? Ela não é apenas amiga, não que quem esteja nesse contexto não seja importante. Ela não é apenas uma companheira ministerial, ela é minha amiga de verdade. É uma mulher que carrega uma mensagem do céu para esse tempo. Amém. E quando o Senhor colocou esse tema no meu coração, mulheres da Bíblia e mulheres para esse tempo, ela veio ao meu coração. E não só porque é minha amiga, mas porque ela é uma voz profética que o Senhor levantou nesse tempo, que o Senhor entregou uma mensagem, uma mulher que rompeu com tantas coisas e que está rompendo. Ela é pastora e junto com seu esposo, pastor Pedro, comunidade Vivendo a Graça em Feira de Santana. Você que está aqui na live, enfim, que é de feira, que não é de feira, que quiser conhecer, fique à vontade. Ela é... depois eu vou postar o vídeo dela nos meus stories. Ela é pastora, ela prega, ela profetiza e ela ainda marcha. Ela ainda marcha na classe. E também, ela é escritora, ela é autora de um plano profético, um livro, eu chamo de livro, né? Ela chama do jeito que ela quiser. Enfim. E, minha amiga, eu sei o quanto é desafiador para você, em todos os aspectos. Sei o quanto as suas manhãs são preciosas. E eu quero agradecer a Deus pelo seu sim, quero agradecer por você ser minha amiga. E quero te lembrar que você carrega uma mensagem, você é uma mulher para esse tempo. E fique à vontade. Eu quero receber tudo que o Senhor colocou nas tuas mãos. E estamos aqui para receber. Que o Senhor te cubra, que o Senhor blinde a sua casa nessa manhã enquanto estivermos aqui. Que as bênçãos do Senhor te alcance. Que aquilo que o teu coração, aquilo que vocês necessitam para hoje, o Senhor possa enviar de forma abundante. E eu me calo por aqui, porque você sabe que eu falo pouco.
Eu vou desligar o meu microfone só para que não tenha interferências. Tá me ouvindo? Diga aí. Maravilhosamente bem. Ótimo. A paz do Senhor, mulheres. Bom dia. É tão bom, né? Ter amigas como Ítala, vocês viram aí, né? Que tem dia que a gente vai nas palavras dela. A gente usa a fé das amigas. E isso é maravilhoso. E isso eu já deixo aqui como uma mensagem também, né? Precisamos caminhar com mulheres que são como Déboras, né? Que elas ativam outras mulheres. E isso ela tem esse encargo na minha vida, eu sempre falo, né? Que ela é minha encorajadora. Ela vê coisas em mim que, glória a Deus, eu tô indo atrás dela. Ela abre o caminho e a gente vai atrás, né? E hoje eu estou aqui, confesso, é um desafio, como ela já falou, mas essa ministração e esse propósito que Deus colocou no coração de Ítala também é para mim, né? São mulheres para este tempo e cada uma está vencendo, está rompendo em alguma área e é muito sobre isso. Então é um desafio que eu recebo com muita estima e principalmente em saber que ela, Ítala, e eu falo isso com muita honra e respeito, né? Ela confiou a mim essa ministração, então eu falo de verdade, Ítala, tô indo na tua fé, tô indo. Estou sendo encorajada pelas tuas palavras e isso vou dizer uma coisa, sobre não vaidade. Isso, tá? Não, isso não é nem sobre validação, de verdade. Isso para mim é uma mensagem para este tempo. Deixo aqui para as mulheres o quanto uma mulher ela pode ativar a outra. O quanto uma mulher ela pode encorajar a outra, e sabendo disso, o inimigo realmente planta, né, no meio de muitas, nesse ambiente feminino, a comparação, a competição, porque sabe que essa junção de mulheres, isso sim é poderoso no reino de Deus, e nós estamos aqui para isso. E eu estava orando e pedindo ao Senhor, né? Porque diante de tantas mulheres da Bíblia, é um propósito onde nós vamos falar sobre mulheres da Bíblia, e confesso para vocês que todas as mulheres na Bíblia são mulheres que realmente inspiram, mulheres que trazem uma mensagem para nós, que de alguma forma nos conecta a elas, né? Não vou dizer que todas, mas sempre temos as nossas particularidades ali, né? Mas o Senhor falou comigo muito sobre Israel, né? E talvez eu já estou neste contexto, eu me sinto, e eu falo isso com toda a humildade do meu coração e honra também. Hoje eu estou como Jael, diante de uma Débora que me tirou da tenda, ou me acionou na minha tenda, e eu estou aqui para falar um pouco dessa mulher. E desde já eu quero que você abra a sua Bíblia, como o Ítala já te instruiu aí, né? Bíblia, papel e caneta. Em nome de Jesus, abra aí. Juízes 4. O Senhor tem uma palavra para nós, já começou a falar através dessa passagem de Ezequiel. Já anotei aqui, já vou meditar quando eu desligar essa live, tenho certeza disso. Juízes 4, a partir do versículo 17. Eu quero ser bem objetiva, porque depois eu ainda quero a finalização da nossa pregadora aí, maravilhosa Ítala, sim, irmã. Em nome de Jesus, nos ajude aí. Juízes 4, versículo 17. Eu não vou ler o capítulo todo, porque eu creio que a maioria, se não todas, já conheçam a história de Débora, nesse contexto aqui, onde Jael também é apresentada. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azó, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água.
Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Císara disse à mulher: fique à vontade. Fique à entrada da tenda, Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Heber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Císara e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císara, morto com estaca atravessada nas têmporas. Só até aqui. Eu quero apenas fazer uma oração por essa ministração, concordando com toda a ministração e a oração que Ítila fez, mas porque realmente para mim é um desafio e eu me coloco agora diante do Senhor como instrumento nas mãos dele. Pai, aqui estamos diante da tua palavra, Pai, que já foi lida, já foi ministrada, com certeza já falou os nossos corações desde Ezequiel 37. Mas estamos aqui, Pai, Pai, de forma específica, me coloco diante de Ti, para que o Senhor me use, coloque as Tuas palavras na minha boca, Senhor, e que eu seja um instrumento para todas essas mulheres que estão aqui. Ministra os nossos corações e eu me coloco, Pai, como uma delas, a quem precisa ouvir e aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Como eu estava dizendo no início, a gente quando ministra para mulheres, né, eu na minha função pastoral, eu percebo que tem muitas mulheres que têm dificuldade em se conectar com algumas mulheres da Bíblia, talvez pelo cenário, pelo ambiente. Eu vejo que há muita dificuldade delas pegarem aquela história e aplicarem na sua vida pessoal. Né? Quando a gente fala de Esté, muitas talvez se limitam ao cenário de palácio, não conseguem se identificar nesse contexto. E eu queria trazer Jael aqui porque, além de ser uma mensagem poderosa, é uma mulher extraordinariamente comum, como eu, como você. E eu creio que todas nós vamos nos conectar com Jael no sentido de o lugar onde tudo acontece. O lugar onde Jael está estabelecida, onde acontece essa história, que é sobre a tenda, né? O lugar onde a habitação de Jael, e aqui eu posso até usar uma linguagem bem comum para nós, Jael está dentro de casa, Jael está no seu cotidiano, Jael está no seu dia a dia. Mas antes eu quero voltar aqui e só fazer um pano de fundo sobre o contexto, porque uma das coisas, Ítila, que eu falo aqui na igreja, principalmente para mulheres, a gente acha muito nossos dias atuais desafiadores, e são, de fato, né? Não são tempos difíceis, não são tempos fáceis, são tempos que cada vez mais ficarão difíceis. Porém, o que acontece é quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente volta lá atrás em toda a história, nunca houve tempos favoráveis. Nunca houve tempos fáceis. Então, às vezes, a gente pode idealizar que para Débora, para Esté, para Maria, foi mais fácil, porque a gente olha para a nossa realidade e vê tantos desafios. Mas não, isso precisa cair por terra. Isso é um sofisma, isso é uma mentira. Nunca houve tempos fáceis. Ao contrário, é justamente em tempos difíceis que Deus levanta mulheres como eu, como você, como todas que estão aqui, porque eu creio que se estamos aqui unidas e juntas, é para este tempo. Você foi convocada para este tempo. E não é um tempo fácil. Então, quando a gente olha para a vida de Esté e a gente vê ali, né? Foi para este tempo, Esté, que você foi levantada. Medita, reflita sobre isso, pense, perceba. Mas que tempo era aquele? Um tempo de decreto de morte. Um tempo onde uma nação inteira estava subjugada e agora havia um decreto que se cumpriria logo em alguns meses, que todos iriam morrer.
Então, é fácil? É um tempo fácil, né? Então, a gente precisa desmistificar isso na nossa mente, no nosso coração, porque nunca haverá tempos fáceis, e é justamente em tempos difíceis que Deus conta comigo e contigo. Então, aqui a gente fala da vida de Israel e o contexto é exatamente como o nosso. Eu não vejo muita diferença. Um contexto onde logo após Josué ter morrido, não havia rei em Israel, não havia quem governasse o povo, e o povo estava em ciclos de pecado, de idolatria, de apostasia e depois de arrependimento e libertação. Então, durante esse tempo, Deus levantava pessoas, que é por isso que são chamados juízes. Deus levantava para governar por um tempo, para dar direcionamento ao povo. E aí a gente vê agora a vida de Débora dentro desse contexto. Por 20 anos o povo estava sendo oprimido, estava sendo afrontado, estava sendo impedido de viver como se deveria, de adorar como se era de costume, né? Devido a todo o pecado, todo o contexto de rebeldia deles mesmos. Então, imagine, durante 20 anos agora eles estão opressos diante de um rei poderoso, porque quando a Bíblia vai relatar sobre os carros de ferro, né, toda aquela cavalaria que eles tinham ali, está falando da potência que eles representavam, estava falando sobre quão poderosos eles eram em armas e opressão. E aqui está esse contexto tão difícil, tão desafiador, onde Débora, ela é convocada pelo Senhor, mas o que mais me encanta na vida de Débora é que ela mesma relata em seu cântico que ela se dispôs, se levantou como mãe em Israel. Então não basta apenas Deus nos chamar, nos convocar, e há uma convocação do Senhor para esse tempo, isso é muito claro, mas não adianta saber que existe uma convocação. Eu preciso estar disposta, eu preciso me disponibilizar para o Senhor, e eu preciso me levantar, porque Débora não se levantou em um contexto fácil, até mesmo para uma mulher. Mulher não tinha o poder de voz, mulher não tinha o poder de influenciar toda uma nação. Então, olha o que a graça de Deus faz, e às vezes a gente não se permite estar debaixo dessa graça por olhar para nós mesmos e dizer assim, não, eu não tenho capacidade, eu não posso. Gente, saber que nós não somos capazes, isso é bom, é saudável. Mas você se colocar em um lugar onde você resiste à graça e não permitir que a graça te capacite, isso já é um contexto de endurecimento de coração. Então, nós não somos capazes, e glória a Deus, porque a graça dele nos capacita. E eu acho que isso que é maravilhoso. Estar aqui hoje, nessa manhã, para mim é maravilhoso, porque a Geisa humana, limitada, ela não se permitiria. Mas saber que eu estou caminhando debaixo da graça, onde eu estou sendo conduzida por uma palavra, e que o Senhor me chamou para esse tempo, me faz estar aqui e diante de uma internet, enfim, que ainda é um lugar onde eu estou rompendo. Então, mulher, em nome de Jesus, eu não sei qual é a crença, porque eu não vou nem chamar de crença, eu vou chamar de sofisma, de mentira e de engano, porque hoje em dia eu vejo que a estratégia de Satanás, na verdade hoje em dia não, desde o início de tudo, muitas vezes não é te levar para uma vida de pecado, mas é te afastar da verdade, é te fazer, é distorcer quem Deus é de fato para você. Então a gente precisa estar muito entendido desses artifícios e dessas estratégias de Satanás, e é exatamente onde eu quero chegar no instante sobre a vida de Israel. E eu quero só abrir um parêntese aqui, porque eu estava ouvindo uma grande mulher de Deus, e agora me foge o nome, me perdoe, gente, mas depois eu posso compartilhar. É uma historiadora, ela é uma mulher que está muito ligada aos acontecimentos futuros, e uma mulher profética,
para esse tempo, e ela estava trazendo uma mensagem, eu queria deixar isso aqui também, porque isso impactou, de fato, entender e abrir os meus olhos para isso, que a mulher, ela sempre foi usada por Deus para tempos proféticos de rompimento. Então, observe quando houve 400 anos de silêncio, aonde Deus não falava diretamente com o povo, aonde Deus não levantou profetas, e quando ele vai romper esse ciclo, ele levanta quem? Ele se apresenta para quem? Para uma mulher, para Maria. Quando Jesus morre e ressuscita, a quem ele entrega uma mensagem? Para as mulheres, vão e digam as boas novas, vocês estão imbuídas dessa responsabilidade de levar uma mensagem que era tão pontual e importante para aquele tempo. Jesus ressuscitou. Então, perceba que Deus, ele está entregando para nós, e eu não estou diminuindo o peso da responsabilidade profética que os homens também carregam, não é sobre isso, mas é trazendo um despertamento para nós. Ei, é para este tempo. Eu vejo o Senhor convocando um exército de mulheres, eu vejo o Senhor despertando mulheres, e é por isso que a história de Jael, eu quero que você coloque no espírito, não coloque na sua alma, não, porque uma hora ela vai te enganar, uma hora essa mensagem vai ser apagada da tua mente. Coloque lá dentro do espírito, para que você entenda que uma Débora e uma Jael se encontram em um mesmo contexto, em um mesmo tempo. E talvez, eu falo isso porque talvez você não consiga se ver no lugar de Débora, né? Uma juíza diante de toda uma nação, uma voz que vai alcançar uma nação e nações. Mas talvez você seja a Jael, que está dentro da sua tenda. E isso aqui eu não estou me limitando a mulheres que não trabalham, a mulheres que não estão agora dentro de um ambiente profissional, ou até mesmo em cima de um altar, com um microfone na mão. Eu não estou me limitando a essas mulheres que talvez o mundo diga assim, estão sem fazer nada. Não, eu estou falando para todas as mulheres, porque o contexto de casa é tão profético para mim como para todas, aquelas que estão cheias de demandas, como aquelas que estão sim em um tempo, em um período ali em casa, vivendo o seu processo. Esta mensagem é para todas nós, porque a casa na nossa vida, Ítila, é profético. Eu já percebeu que há uma resistência? Há uma resistência de todas as mulheres em relação à casa. Porque há uma mensagem neste lugar. É um lugar profético. É um lugar onde muitas coisas acontecem na nossa vida. E a gente precisa discernir o lugar da nossa casa. Que não é um lugar apenas de funções domésticas. Não é sobre isso. Para mim, a minha casa é o lugar onde eu travo as maiores batalhas da minha vida. Entende? E não falo apenas das batalhas pessoais, né? De enfrentar uma pia, de lidar com a educação dos filhos. Eu não falo apenas disso. Eu falo de batalhas espirituais. É onde o Senhor nos treina, é onde o Senhor abre os nossos olhos. Onde o Senhor está ali, nos forjando o tempo todo. Mas também é um lugar onde me respalda, porque para mim, eu já quero entrar agora na história de Jael. Jael, quando ela chama Sísera, ou quando ela chama agora o Baraque para dizer aonde Sísera está, ela está comunicando algo que ela já venceu. Ela só vai ao encontro de Baraque para dizer: ei, Baraque, o homem ao qual você está procurando está lá dentro da minha casa, mas está morto. Quantas vezes a gente sai para falar uma mensagem da qual ainda nem vencemos? E isso para mim hoje falou muito ao meu coração. Só saia para comunicar aquilo que você já venceu. Só saia para comunicar das vitórias
glórias que você realmente carrega. Enquanto isso, volte para a sua tenda, volte para a sua casa, volte para o seu lugar, para o seu campo de treinamento, porque aqui a tenda de Jael vai falar muito sobre o nosso contexto, sim, de casa, mas que muitas vezes depreciamos, não entendemos como campo de treinamento. E a casa, para mim, de fato, é um campo de treinamento. Então, uma das coisas que eu quero deixar aqui sobre a vida de Jael é que ela é uma mulher tão comum como eu e você. Num contexto de vida ordinária, no cotidiano, no dia a dia. A mulher que talvez agora eu quero visualizar junto com vocês, mexer um pouco aqui na nossa mente, que é bem fácil, porque é um contexto que assim que eu sair dessa live aqui, eu vou voltar para ele. Tem uma pia me esperando, tem uma casa para ser organizada. Então é um contexto que fala muito sobre nós. E Jael estava nesse dia comum, nesse dia ordinário, nesse dia organizando a casa, porque eu quero também deixar claro aqui o que significa a tenda na vida da mulher, naquele contexto. A mulher, ela era responsável pela estrutura da tenda. Olha como isso é tão atual. Eu queria que você levasse toda essa mensagem, mulher, para o campo profético. Eu queria que você entendesse essa mensagem no teu espírito, porque a mulher aqui, Jael, ela era responsável pela estrutura da tenda e por organizar a parte interna da tenda. Então, olha como isso chega para nós como uma mensagem aí. A responsabilidade de edificar a tua casa ainda é sua. Aqui eu estou falando de uma mulher que é casada com um homem que era clã e ele tinha uma aliança com os inimigos, mas não a impediu de discernir e de se posicionar. Quantas vezes a gente não se posiciona porque a gente relata que o nosso contexto familiar não é tão propício, né? Quantas mulheres, e eu tô falando isso com muito amor, mulheres, quantas mulheres usam a justificativa de seus maridos para não ter uma vida posicionada e preparada? Porque Jael, para mim, é essa mulher que ela tem o desafio do marido, que o marido ele tem uma aliança com o inimigo de Israel. E é por isso que o inimigo vai parar na tenda dela por se sentir seguro, se sentir confortável. E quando eu estava meditando isso, eu até anotei aqui, porque até a condição do seu marido, mulher, será favorável para a ação de Deus. Se você não entender isso, você vai se parar neste lugar e vai ficar apenas questionando e se justificando. Se você entender que até a condição atual do teu marido hoje vai ser favorável para aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, é também o teu campo de treinamento. É o Senhor te mostrando, ei, o que eu tenho contigo é independente do contexto do outro. O que eu tenho contigo, o que eu tenho para você neste tempo é independente do tempo do outro. Não se preocupe, porque a graça que está sobre a tua vida vai alcançar toda a tua casa. Eu creio dessa forma, mas enquanto o Senhor não arruma a outra parte, Ele está olhando para você. Ele quer usar você, Ele quer te mostrar que o que Ele tem na tua vida é particular. Não precisa ser de uma linhagem, de uma origem onde está tudo arrumadinho, tudo perfeitinho, tudo muito lindo. Porque Jael, gente, ela nem era do povo de Israel. Ela é uma improvável. Ela é uma mulher, posso dizer que usar uma linguagem para nós, ela faz parte dos gentios que serão alcançados. Ela sou eu, ela é você.
Ela não tem uma linhagem dentro da aliança que Deus fez com Abraão. Só que ela está debaixo da mesma palavra. Quando Deus declarou sobre Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. E Jael parece que entendeu essa palavra. Ela não estava junto com o povo de Israel, mas ela estava conectada com o que estava acontecendo. Ela sabia quem era o povo de Israel e sabia quem era o inimigo de Israel. E, consequentemente, gente, eu tenho certeza disso. Isso aqui é um acréscimo meu, mas um acréscimo com muito entendimento, que Jael também conhecia o Deus de Israel, nem fosse apenas de ouvir falar. Porque uma mulher se posicionar como ela se posicionou, matando o inimigo de Israel, com certeza ela estava conectada com Deus de alguma forma. E o que eu quero deixar aqui, voltando para a minha primeira fala sobre a estrutura, o lugar onde Jael está estabelecida, uma tenda onde ela mesma edificou, ela mesma estruturou, uma tenda onde ela conhece ali cada canto, ela sabe o que ela conhece a sua casa, ela conhece o seu ambiente. Você vê que é uma mulher tão segura que ela convida o inimigo para entrar. Ela tem um equilíbrio espiritual e emocional tão grande que ela abre a porta e ela recepciona o inimigo. Eu não sei se você tem a coragem de Jael, de entender o que ela está fazendo. Ela está chamando, ela está abrindo a porta dela, até mesmo para uma batalha maior. Porque se Císera estava fugido e Baraque estava atrás dele, ela concentrou praticamente a batalha dentro da sua casa. Precisa ter muito discernimento, estrutura espiritual e psicológica. Eu vejo mulheres aqui com medo porque Satanás bate na porta. Porque ele vem com afronta. Ei, em o nome de Jesus, entenda que você já foi habilitada. Você já tem nas suas mãos uma ferramenta que não é para você ter medo. Se ele está entrando... Me perdoe o que eu vou dizer, e você precisa ser muito profética para entrar. Deixa ele entrar, porque é lá onde você vai vencer ele. É justamente no teu ambiente, onde você governa. Porque nós precisamos entender que é nesses lugares do secreto, nesses lugares que é onde o Senhor já nos estabeleceu como governo, é que nós precisamos vencer Satanás. É lá onde nós estamos habilitadas. Ei, mulher, você já foi habilitada dentro da sua casa, dentro da sua família, em tudo aquilo que carrega o teu nome, é teu, o Senhor já te deu. Então, se está havendo alguma afronta, se está havendo alguma ameaça, se levante hoje, como Jael, e faça alguma coisa em o nome de Jesus. Você precisa entender isso, não é para você ter medo, não é para causar pavor. Quando você vê que a ameaça está entrando na sua casa, reaja, faça alguma coisa. Olha a estrutura dessa mulher, o equilíbrio que é essa mulher, ela me lembra muito a Sunamita. Vai tudo bem contigo? Vai, tudo bem. Porque o filho que está morto, eu sei onde eu coloquei ele. Eu coloquei lá, no lugar, no altar que eu levantei dentro da minha casa. Se aquilo que você está vivendo está no altar, fique em paz. Apenas caminhe, porque o Senhor vai te dar direção, o Senhor vai te dar estratégia. Mas deixa no altar. O problema, às vezes, é que a gente sai da nossa casa e a gente começa a comunicar aquilo que está acontecendo dentro. Jael, ela não saiu enquanto Císera estava apenas adormecido para procurar Baraque. Ela entendeu que se estava dentro da casa dela, a responsabilidade era dela, de se levantar e fazer alguma coisa. Vai ter momentos, mulheres, sim, que alguém vai nos ajudar. Isso é válido, isso é necessário. Vai ter momentos que Deus vai levantar amigas para nos encorajar, para orar por nós, sim. Mas haverá outros momentos que Deus vai dizer, filho, eu já te habilitei para isso e agora é com você, e assuma essa sua responsabilidade. Faça alguma coisa, eu estou contigo.
Essa mensagem tem bradado muito ao meu coração de entender: se Deus está comigo, acabou, Deus está comigo. Isso é suficiente, Deus está comigo, seja no deserto, seja no vale, seja na cova dos lagos. Se Deus está comigo, isso é suficiente. Se vier o reforço, né, das amigas, amém. Mas se não, Deus é suficiente. Então, outra coisa aqui que eu já estou caminhando aqui para o final. Outra coisa que eu entendo é que uma mulher, quando ela está preparada, o propósito encontra ela. Jael estava, volto a falar sobre isso, porque é muito importante para nós mulheres. Jael estava na sua segunda-feira, talvez. Comum, casa para organizar, coisas a serem feitas, mas ela estava preparada. E uma mulher preparada, ela não corre atrás do propósito, o propósito encontra ela. Isso falou muito forte ao meu coração. Uma mulher preparada, Deus sabe que pode contar com ela. E na hora certa, Deus vai honrar, exaltar, colocar onde Deus quiser colocar ela. Porque a gente precisa desmistificar que lugar de visibilidade é um lugar onde o homem coloca a gente. Não, é onde Deus nos destaca. E não importa a estrutura, não importa a quantidade de pessoas. Se Deus está te honrando, não se preocupe. Ele vai estabelecer um legado através da tua vida. Não se preocupe que mesmo se você não estiver aqui, outros ouvirão o seu nome. Então, o propósito, ele vai te encontrar quando você estiver preparada. Ah, mas eu não tenho muito, a estrutura, eu não tenho muitos recursos. Já eu também não, mas ela estava habilitada no martelo e na estaca. Eu quero te fazer uma pergunta aqui. No que é que você está habilitada? O que é que você está preparada para este tempo? Porque estamos num tempo profético. E eu vejo o Senhor, esses dias o Senhor bradou ao meu coração sobre mulheres em todas as camadas da sociedade. As mulheres precisam, eu vejo Deus preparando, treinando, forjando mulheres para ocupar todos os lugares da sociedade. Nós precisamos entender que tudo é espiritual e aonde o Senhor te colocar, há um propósito e você precisa estar preparado. E quando eu falo preparo, eu não estou falando de um preparo humano, eu estou falando das habilidades em batalhas espirituais. Porque de uma coisa, Ítila, é certa, há uma opressão sobre este tempo na vida das mulheres. Há uma opressão, há uma resistência, e não é pequena, é muito grande, que está vindo contra a vida das mulheres, porque nós carregamos a voz profética para este tempo, e o inimigo, ele quer calar essa voz, ele quer subjugar essas mulheres, mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida, que foi para a liberdade que Jesus te libertou, não mais para um jugo de escravidão, não mais para ser subjugada sobre opressão. E é por isso que nós precisamos entender sobre batalhas espirituais. E aqui eu já me encaminho para o final. Jael nos ensina sobre batalhas espirituais, batalhas que se vencem no secreto, batalhas que se vencem de forma interna. Aqui Císara, para mim, ele está representando um inimigo interno, um inimigo que nós enfrentamos quando ninguém está vendo. Quem é você, como você tem enfrentado as batalhas quando ninguém te vê, porque quando aquilo que você está se tornando, quando ninguém te vê, é o que Deus vai apontar para este mundo. Eu até anotei isso aqui, porque o Senhor falou comigo nesse instante, que é exatamente aquilo a quem eu estou me tornando no secreto, é quem Ele vai revelar para o mundo. E eu preciso entender isso, que o secreto não é um lugar bonitinho, não é um lugar romântico, como estão anunciando por aí. A gente começou a idealizar que o lugar secreto não para em nome de Jesus. Lugar secreto é um lugar de invisibilidade, é um lugar do Senhor nos treinar, do Senhor nos purificar. É um lugar onde Ele fala conosco, é um lugar de quebrantamento, é um lugar onde muitas vezes Ele
ele vai falar coisas contigo e ele vai dizer, ei, não é para anunciar. Mas outras vezes ele vai dizer, ei, o que eu falei contigo lá, agora você sobe no telhado e anuncia aquilo que eu te falei no secreto. Lugar secreto é lugar de discernimento. Mas eu vou te falar uma coisa bem pessoal, porque eu sei que isso é comum para todas nós. Lugar secreto é lugar de enfrentarmos inimigos terríveis. É lugar de batalhas serem travadas e vencidas. E em nome de Jesus eu quero te dizer algo aqui com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Não saia do teu lugar secreto antes do Senhor te entregar a vitória nas tuas mãos. Se é lá que você está travando a tua batalha, chame pelo nome de Jesus. O Senhor vai te habilitar. E eu quero declarar aqui, Salmo 144. O Senhor adestra as tuas mãos para esta batalha. Em o nome de Jesus, você vai olhar e Deus vai dizer, o que tu tem nas mãos, filha? Ah, Moisés tem um cajado. Usa o cajado. Ah, mas Davi tem uma funda e uma pedrinha. Usa, porque foi exatamente aquilo que tu tem nas mãos que o Senhor vai usar. Eu vejo mulheres que estão desvalorizando aquilo que carregam, aquilo que estão nas mãos, porque muitas vezes temos a tendência, e o nosso inimigo, eu não vou só colocar a responsabilidade sobre ele, mas sim, ele tem uma influência sobre isso, que ele nos faz olhar para as mãos da outra. E a gente começa a diminuir aquilo que nós carregamos. Jael só tinha um martelo e uma estaca. Estaca, gente, não é uma vara comprida, não, como muitos pensam. Estaca é no máximo 50 centímetros. É uma madeira forte, mas ela é pequena. Imagine, e era o que Jael tinha, mas ela entendeu que naquele momento ela precisava agir. Outra coisa que eu entendo com Jael, ação. Ação baseada no discernimento. Quantas de nós vemos, ouvimos e percebemos a ameaça e simplesmente fugimos? O Senhor está dizendo que os nossos inimigos internos, e eu vou falar isso com muito temor, e eu espero que você entenda. Os nossos inimigos internos estão aí para nos forjar, nos treinar e nos habilitar para guerras maiores. Então, ao invés de você repreender e não, como é que a palavra que eu posso usar? Ao invés de você rejeitar, comece a ser treinado por eles. Deixe Deus te habilitar com aqueles inimigos que ninguém está vendo, porque está chegando o tempo em que você vai ter que enfrentar inimigos maiores, e esses são externos. E são os inimigos internos que vão nos habilitar, entenda, quando nós vencermos ele. Eu estou falando sobre inimigos internos não que ficam acomodados dentro de nós, mas que são enfrentados por nós. Esses vão nos capacitar e nos habilitar para os inimigos lá fora. E para encerrar, uma coisa que para mim é bem profético, e isso aqui para mim é maravilhoso, o lugar onde Jael fincou a estaca. Ela poderia fazer isso no coração, ela poderia fazer isso em vários lugares do corpo de Císera, mas quem entende, quem está conectada ao profético, às simbologias da Bíblia, a mensagem que ela nos transmite através dos números, dos sinais, enfim, a têmpora é isso aqui. E eu fui buscar entender qual é a importância desse lugar no corpo humano. E aqui, só em resumo, para você entender, diz que a têmpora não é apenas um espaço vazio, porque se você pegar aqui, ó, parece estar vazio. Mas é uma área complexa que une estrutura óssea, musculares e vasculares essenciais para a funcionalidade do corpo. Já ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia onde atacar o inimigo de forma fatal. Ei, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. A cabeça fala sobre governo, sobre domínio. E a gente sabe que assim como Golias,
que também é símbolo de opressão, símbolo de ameaça, de afronta. Davi, ele foi certeiro também quando ele acertou a cabeça, a testa de Golias. Como quem diz, como quem brada, como quem grita: ei, você não me domina mais. Eu acerto o lugar do domínio. Porque as batalhas que nós não vencemos, elas vão nos dominar. Mas aquelas as quais nós enfrentamos e vencemos, o Senhor nos coloca sob domínio delas. Se você está enfrentando opressão, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Há uma unção de libertação sobre a tua vida. E tudo que Satanás quer te oprimir, te colocar em um lugar presa. Mas se você não enfrentar esse inimigo, você não será habilitada para libertar as mulheres que estão cativas. Os inimigos internos apontam muito para o teu propósito. Infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos entender e enfrentar, porque não é fácil. Eu não estou romantizando aqui nenhum cenário de opressão, eu não estou romantizando aqui a batalha espiritual, mas eu estou dizendo que em o nome de Jesus, você já foi habilitada, autorizada, você já carrega a unção que te capacita para vencer todas elas. O problema é: não fuja, não se omita, não finja demência diante das circunstâncias difíceis. Eu quero falar só sobre algo aqui que parece ser muito raso, mas eu sinto de Deus de compartilhar. Essa semana a escola do meu filho João vai fazer um passeio amanhã, e eu fiz a inscrição dele e ele estava com muita expectativa, sonhando com essa viagem. Pense num sonho maravilhoso, cheio de planos, falando, enfim. Eu me passei do dia do pagamento da inscrição. Fiz a inscrição, mas perdi o prazo do pagamento. Fui na escola no outro dia, quando eu percebi desse erro, e eles não puderam mais fazer nada por mim. E para contar para João que ele não vai poder mais fazer esse passeio, foi muito desafiador. E eu confesso para você que, como mãe, teve um momento que eu na pia falei assim: Senhor, se eu pudesse, eu passava por esses dias sem vivê-los. E o Senhor falou comigo: por que isso mexe tanto na sua estrutura? Por que você não quer ver seu filho passar por essa frustração e essa decepção? Você vai ter que enfrentar. Você vai ter que aprender com isso. Então, eu sei que parece ser raso, mas foi bem desafiador ver João chorando, ver João se desesperando. E o Senhor ainda falou comigo: não seja manipulada pela situação. Enfrente com equilíbrio emocional. Enfrente sem colocar nada em troca no lugar. Ressignifique esse dia, mas não faça ele achar que as coisas podem ser dadas do jeito. Ele vai ter que enfrentar a frustração. E isso não é sobre João, entenda, isso é sobre mim. Porque eu, como mãe, eu não queria viver aquele desconforto. E quantas vezes, quantas batalhas nós não enfrentamos porque não queremos encarar o desconforto. Mas em nome de Jesus, eu quero deixar algo aqui, eu quero já orar sobre mim, sobre você, que eu sei que as batalhas não têm sido fáceis. O nível de opressão tem sim aumentado, o nível da afronta, mas mulher, em nome de Jesus, eu queria que você olhasse para as tuas mãos agora, porque quando eu estava vindo aqui para a igreja fazer essa live, eu olhei para as minhas mãos e o Senhor falou comigo: quanto tempo você fica com o celular em mãos? E quando eu falo de mãos, eu não estou falando apenas de uma mão física. Eu estou falando de uma mão espiritual, porque na Bíblia a mão fala de força, a mão fala de estratégia, a mão fala de ação, a mão fala de execução. Eu não sei como é que estão as tuas mãos, eu não sei como é que estão as tuas mãos espirituais, mas o Senhor nos deu algo e nós precisamos levantar ela nesta manhã, que é uma espada. Não
é sobre apenas uma estaca hoje, não é sobre apenas um martelo, apesar de que a Bíblia se revela também como um martelo que esmiuça qualquer coisa difícil. E o Senhor está dizendo: ei, olhe para as suas mãos, elas precisam estar ocupadas, elas precisam estar habilitadas, elas precisam estar adestradas, elas precisam estar manejando bem a palavra, porque nós só venceremos inimigos internos, inimigos externos, inimigos da alma, inimigos da mente, se estivermos com a espada em mãos, se nós enfrentarmos com equilíbrio emocional, com equilíbrio espiritual, não fugirmos dessa batalha, aí sim o Senhor vai nos expor lá fora. E porque não é porque nós queremos isso, é porque é necessário. Então, mulher, se você ainda está na tua tenda, se você não está entendendo esse tempo onde o Senhor não permite você sair da tenda, é porque você ainda não carrega uma mensagem. E o Senhor está dizendo: eu vou te tirar quando você carregar uma mensagem. Jael saiu da sua tenda, ela foi ao encontro de Baraque e ela tinha uma mensagem. Qual era a mensagem? O inimigo está morto. Eu não sei se você está entendendo a dimensão dessa palavra. Nós precisamos carregar uma mensagem. A mulher precisa carregar uma mensagem. Maria carregou a mensagem. Madalena e as demais carregou uma mensagem. E nós precisamos carregar uma mensagem. E Deus tem falado tanto comigo sobre isso. Você carrega uma mensagem. Você vai usar todos os meios possíveis para que a mensagem não é sobre mim, a mensagem não é sobre a minha força, a mensagem não é sobre a minha capacidade, a mensagem é o que essa palavra me habilita a dizer. Então, em nome de Jesus, eu estou aqui, habilitada pela palavra de Deus, ungida e autorizada pelo nome de Jesus, para te dizer que toda opressão vai cair por terra, toda ameaça que tem entrado na tua casa, ou até mesmo no teu coração, na tua mente, em nome de Jesus, toda cadeia de intimidação e opressão, nesta manhã está caindo por terra, em nome de Jesus. Se levanta, mulher, se levanta neste lugar onde o Senhor te estabeleceu, se levanta na tua casa, se levanta na tua própria vida, coloca a mão na tua cabeça, ministra sobre você, ministra sobre o teu coração. Fala para a tua alma, como Davi falou. Manda que os montes sejam transportados. Ei, usa a tua boca para profetizar, porque a profecia encontrou a vida de Jael. A Débora profetizou e a profecia encontrou uma mulher que estava preparada para aquele tempo, porque a profecia não mencionou nome. Oh, eu sinto graça quando eu digo isso. Não há um nome estabelecido para esse tempo. Não é o nome de Maria que o Senhor quer levantar. Não é o nome de Ana que o Senhor quer revelar. É uma mulher que está preparada e habilitada e que já venceu as suas guerras internas, que já venceu o inimigo dentro da sua tenda. E agora o Senhor vai revelar o nome dela. Porque só depois que Jael saiu com a mensagem é que o nome de Jael foi mencionado no cântico de Débora. Enquanto antes disso era só uma profecia. E a profecia para esse tempo é o tempo das mulheres. É o tempo de Deus revelar mulheres. Qual mulher? Aquela que está preparada, aquela que está habilitada, aquela que está disponibilizada, aquela que está conectada com o céu. Então, em nome de Jesus, que as tuas mãos hoje estejam adestradas para essa batalha. Porque não é tempo de ego, de vaidade, não é tempo de uma beleza feminina ser apresentada, não. É tempo de mulheres aguerridas, mulheres que sabem o que carregam, mulheres imparáveis, mulheres que terão dias difíceis, sim, não é sobre isso, não é sobre perfeição, mas mulheres que estarão inteiras, nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando, porque ela entendeu a suficiência de Cristo na sua vida.
Deus abençoe, essa é a minha mensagem. E que o Senhor continue falando conosco amanhã, quarta. Estou muito feliz e honrada por esse propósito. Eu sei que Deus está despertando todas nós. Eu queria sair correndo e marchando aqui igual a tu. Gente, eu tô passada. Quando eu falo passada, eu não estou falando no sentido de ser surpreendida ou de subestimar a mensageira, jamais. Mas assim, gente, ela é essa pessoa, ela sabe, eu falo isso e eu falo não por sentimento, mas eu falo por visão espiritual. Ela é essa amiga que ela ativa o profético na minha vida. E eu acho interessante que tinha coisas que ela estava ministrando, eu estava escrevendo e ela falava. Meu Deus do céu, eu fiz aqui minhas anotações, como você sabe. E uma das coisas que o Senhor gritou ao meu coração, e claro que eu vou também, eu já tinha feito algumas anotações esses dias sobre Débora, e eu ainda não havia chegado em Jael. Mas uma das coisas que me marcaram muito é que Jael, ela é uma mulher que ela separa sentimentos do propósito. E, enfim, tudo é espiritual para quem é espiritual, a gente compartilha sempre isso. E quando você falou sobre a questão de João, a manipulação e etc., e Jael, ela soube discernir isso. Até porque ela estava em um campo onde ela precisava separar sentimento, até porque o marido, ele tinha vínculos, ele tinha aliança. Ou seja, como você falou, Císera entra dentro da tenda por conta de uma legalidade, uma abertura que o marido dá. E ela sabe separar sentimentos de propósito. E aí, isso depois, eu já escrevi no final, porque eu senti o Senhor gritando, né? E isso não só sobre mim, mas para as mulheres nesse tempo. Nós precisamos ser mais espirituais e menos sentimentais. Nós estamos vivendo um tempo onde mulheres têm sido derrotadas exatamente nisso. É muito sentimento, é muito sentimento, é muito sentir, eu sinto, e as emoções desgovernando, nos tirando desse lugar de propósito. E é ação baseada no discernimento e não por sentimento. Enfim, muitas coisas. Mas algo que o Senhor gritou ao meu coração é que nessa manhã, coisas ocultas serão reveladas, né? E os inimigos, lugares secretos, nos habilita para derrotar inimigos secretos, que estão ocultos, coisas que a gente ainda não sabe. E eu achei, enfim, você sabe que eu comungo disso. O secreto hoje virou romantismo, né? Virou tema de congresso, até porque a gente vive essa cultura. É bonito, vai virar tema, é bonito, vai virar frase de camiseta. E eu não tenho nada contra isso, gente. Só que o Senhor nos convida para uma profundidade. Secreto não é isso. O secreto não tem essas florzinhas, essa paleta de cor. O secreto é para nos desconstruir, é para expor as mazelas que, enfim, o distrair, né? O distrair nos rouba, faz com que a gente não perceba. Mas o Senhor nos convida. O secreto é lugar de sermos mais espirituais e menos sentimentais. Não dá para levar esse sentimento para o secreto. E isso é desafiador, porque nós somos mulheres, e mulheres é movida a isso, a sentimento, hormônios, né, gritando, e a gente precisa dessa habilidade, e isso tem sido muito desafiador. Enfim, meu Deus do céu, principalmente... Outra coisa assim que me chamou a atenção na vida de Jael, que me chama, porque é uma mulher que eu gosto muito de verdade, me conecto muito com ela, que a tenda dela, ela estendeu a tenda dela separado da multidão. A tenda, o lugar onde ela estabeleceu o lugar dela é um lugar estratégico, é um lugar de rota, de fuga entre o campo de batalha e o povo. Então, gente, isso aqui é de uma estratégia, uma intencionalidade gritante. Né? A mulher intencional, ela discernia até mesmo o lugar onde ela deveria estar.
E naquele momento ela entendeu que ela não deveria estar junto com os demais, ela deveria estar em um lugar aonde o Senhor com certeza apontou para ela estar. Então, não tenha pressa de estar no meio dos outros, né? Esteja onde o Senhor te quer naquele momento e com certeza ali é onde o Senhor vai se revelar. E eu fiz questão de anotar, até para que eu não esqueça. Enfim, quando a mensagem está sendo ministrada, a gente vai. E eu sou... Minha mente é acelerada, eu fico ali vivendo, comendo, escrevendo. Mas nessa manhã, opressões e estruturas malignas e espirituais estão caindo por terra. Deus está te dando. Aliás, Deus já te deu domínio. Deus já te entregou o domínio. Até porque a tenda é sua. Nós estamos falando de um território que é seu. Nós não estamos falando de um território que você invadiu. Quem invadiu foi Císera. Então você não tem que ficar acuada. Deus já me entregou o domínio. Ai. Esse negócio de que você vai usar todas as ferramentas para entregar a mensagem. Eu paro por aqui. Ai, gente, eu estou maravilhada com tudo que o Senhor fez. Em nome de Jesus, que não seja só mais um momento de você ouvir uma palavra, se alegrar, comentar, que seja um destravar de Deus na sua vida. Aproveita que, para alguns, nós estamos ainda nas primeiras horas do dia. Medita nessa palavra e coloca ela em ação. A tenda é sua, Deus já te deu o domínio. É meu. Então domina. Deixa o Senhor usar as tuas mãos. E aí agora eu não vou estar com a pastora e orar. Ela que vai orar, claro. Amém. Vamos somente orar, agradecer e pedir ao Senhor estratégias e que adestre as nossas mãos. Eu estou baseado nessa palavra. Salmo 144. Adestra as nossas mãos, Senhor, para a batalha. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Deus, porque a tua palavra ela é viva, eficaz, ela é tão penetrante, Senhor. Ela vai em uma profundidade, Pai, onde nenhuma filosofia, nenhum conhecimento humano, nenhuma informação, Pai, pode acessar em nós. Tu és maravilhoso, a tua palavra ela é digna de toda confiança. E nós confiamos, Senhor, que esta palavra é para o dia de hoje, é para este tempo. Eu sei que o Senhor tem uma medida maior a cada dia que passa. Mas por hoje, Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, pela tua palavra. Não é uma palavra, é a tua palavra. A tua palavra dá direção, a tua palavra, Senhor, aponta destino, dá rumo. E eu quero te pedir, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor venha adestrar as mãos, Senhor, dessas mulheres, as nossas mãos, Senhor, para as batalhas. Eu sei, Pai, que cada uma enfrenta a sua batalha pessoal e tem o seu campo, Senhor, de treinamento. Mas que em todas elas, Senhor, em todo tempo, seja o Senhor nos treinando, nos forjando, nos habilitando, Pai, que as nossas mãos nunca estejam vazias, mas estejam sempre munidas da espada da tua palavra. Deus, sempre esteja com as colheitas em dia, Senhor, trazendo os molhos, Senhor, os despojos de guerra e principalmente carregando a mensagem de vitória que o Senhor nos deu na cruz. Pai, eu quero te agradecer e te pedir, seja com cada uma de nós durante esse dia, que o teu Espírito continue ministrando aos nossos corações, em todos os nossos afazeres, em todo o tempo, Pai, em o nome de Jesus. E que amanhã o Senhor traga uma porção, Pai, ainda maior, porque estamos preparadas, Senhor, para receber de Ti tudo que for necessário para este tempo. Conta conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Minha amiga, muito obrigada. Muito obrigada. Você. Amo você. Também amo. E para todas as mulheres que estão aqui, se o Senhor te deu uma mensagem, sai da tenda. Mas se o Senhor não te deu, fica calada. Uau! Grifo meu. Meu Deus! Grifo meu.
Gente, é isso Se aí. o Senhor não te deu uma mensagem, não inventa. Não inventa. Desse jeito. Minha gente, amanhã, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. Eu glorifico ao Senhor, porque esse foi o tempo. Nós não entendemos e entendemos, né? Tudo é espiritual para quem é espiritual. Eu sei que coisas técnicas e coisas físicas podem acontecer, mas dentro disso a gente vai discernindo algumas coisas. E essa era a logística do céu, a proposta do céu. E a gente precisa estar ligada, igual Jael, na frequência do céu, que Débora e Jael estavam em lugares totalmente diferentes, mas na mesma frequência. E amanhã nós estaremos aqui. Eu vou deixar a live salva por 24 horas, tá? 24 horas a live vai ficar salva. Até amanhã esse horário você tem para assistir a live. Eu sei que muita gente trabalha, mas às vezes a gente encontra, nossas mãos estão ocupadas, aliás, distraídas. E perdemos aquilo que o Senhor tem para nós. Sigam a pastora Geisa, fiquem por dentro de tudo que o Senhor tem colocado nas mãos dela. Frequentemente ela tem compartilhado porções que o Senhor ministra no coração dela. E é uma mulher para esse tempo, uma mulher que vai te edificar e que eu recomendo que vale a pena você seguir. Então até amanhã em nome de Jesus. Geisa, eu esqueci como desativava os comentários, então me perdoe se você ficou aí distraída com eles. Deus está me esticando. Eu fiquei aqui preocupada, Senhor, eu acho que Geisa não está confortável com os comentários, mas eu fiquei com tanto medo de bugar a live, de mexer em alguma coisa. Não. Eu disse, Senhor, vai com os comentários mesmo, e comentários nenhum vai intimidar minha amiga. Desse jeito. Deus abençoe. Beijo. Amém, eu amo meu sua povo. vida. E faça mais lives. Fazer esse apelo aqui. Tá bom, né? Geisa. Faça todo mês. Faça uma série de lives. Entregue tudo que o Senhor tem colocado nos seus lábios. Já tem te forjado para este tempo. Você carrega muitas coisas nessas mãos, irmão. Em nome de Jesus. Dá para fazer muita coisa. Viu? Então, eu falo isso de verdade. Eu sei. Você sabe disso, que suas lives são sempre pontuais, suas palavras são proféticas, são destravadoras. Elas destravam mesmo. Então, em nome de Jesus, depois desses 3 dias, faça a live que nós queremos ouvir daquilo que Deus tem confiado a você. Você tem uma mensagem. Você tem. Então, corra a sua mensagem. Gente, começar a segunda-feira assim não é o que eu esperava. Né, irmã? Mas nós precisamos viver esse desconforto. Pois é. Porque então, algumas coisas... até amanhã, viu? Estarei aqui acompanhando. Amém, 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 meu povo. Deus abençoe. Amém, amém. Amém. Deus abençoe a todas. Vamos encerrar uma segunda abençoada, cheia de graça e força, para a gente cuidar agora da nossa rotina. Amém. Cheias de fogo. Amém. Beijo. Beijo.